Estamos começando mais um Lado Avesso, o programa de debate na internet. Então, se preparem que hoje a gente vai falar sobre a redução da maioridade penal, um assunto muito polêmico que todo mundo está falando sobre ele agora. Eu vou receber alguns amigos meus, daqui a pouco eles estão chegando, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que cada um acha sobre esse assunto, tá bom? Entra! Ah, eles chegaram, gente! Senta, pessoal! Oi, Rafinha! Senta, Mari. Oi, linda. Senta aí. Oi, Oi, Gui. Rafa, Tudo tudo bem, bem? gato? Ótimo. Senta aí, gente. Ó, tem salgadinho pra nós, pipoquinha que a mamãe fez. Eba. Eu vou comer. Bom, gente, vocês estão sabendo, né, que a maioridade penal tá no palco, né? Todo mundo falando sobre o tema. E aí, o que vocês estão achando? Quem é a favor aqui da redução da maioridade penal? É você, né, Guigui? Você que é a favor da redução, não é? Eu sou a favor da redução mesmo, Rafinha, porque eu acho que está num estado de calamidade, não tem como voltar. Então eu acho que a única solução que nós temos mesmo é fazer com que essa maioridade diminua, vai resolver nossos problemas, pelo menos por enquanto, né? Acredito que não só isso vai resolver, mas já o começo de uma mudança. Tem que começar por um ponto crítico, algo que choque. É o que está faltando. Nossa, a cara da Mari, né? Nossa, eu não consigo, assim, dialogar com esse tipo de abordagem, sabendo que o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de menor infrator. Está diretamente ligada ao processo educacional do nosso país. Como que é a educação brasileira e que ponto leva a esses meninos cometerem algum tipo de delito. Mas de começo tem que bater forte mesmo e tomar esse tipo de medida mais importante, mais imponente. Então, Guilherme, eu não concordo pelo seguinte, eu acho que essa atitude, ela não vai ser imediata, assim, imediatista, pá! Vamos reduzir a maioridade penal, jogar todo mundo na Fundação Casa e é isso mesmo. Até porque o sistema carcerário não dá mais pra suportar tanta gente. Mal o que já tem, eles conseguem ficar lá dentro numa boa. Imagina com uma quantidade Mas de eu menores. acho que eles ficam numa boa sim. Não, mas então, assim, eu digo assim, tanto da quantidade como da maneira que eles saem. Porque você vê, a maioria é reincidente. A cadeia acaba se tornando uma faculdade. Aí o menor de 16 anos, menor de 18, vai pra cadeia, sabe assaltar. Ele sai de lá sabendo matar, sabendo estuprar, sabendo assaltar um banco. Mas pra mim, o cara que como cometeu um crime, ele não tem mais recuperação, não. Essa é a minha opinião. Eu acho que o cara cometeu um crime, tem que pagar e não tem essa. Não tem recuperação, é muito difícil. A pessoa, às vezes, ela já é levada por outras pessoas. Então, quando começa nesse caminho, tem que realmente prender, tem que fazer alguma coisa. Porque a gente também não pode... coitadinhos, não pode passar a mão na cabeça. Tem muitos jovens, não estou falando daqueles que de repente têm uma realidade financeira difícil e que fizeram isso porque o contexto familiar deles já era caótico e levou ele a cometer um crime. Já estava tudo envolvido, assim, um cara que de repente a criança participou do crime junto com o pai, um exemplo bem fictício. Mas outros que de repente se envolveram em um crime ou algo que não é tão grave, por exemplo, como, sei lá, dirigiu um carro, um menor pegou o carro do pai e cometeu uma infração. Esse cara, ele vai ser julgado da mesma forma do que aquele que matou alguém, entendeu? Não, concordo. Então coloca todo mundo dentro da mesma panela. Mas eu acho que, por exemplo, o que acontece muito hoje, que nós vemos nos noticiários, por exemplo, é a questão do traficante, do ladrão, usar esse menor como bode expiatório. Mas isso acontece muito, assim. E aí eu fico pensando no oposto. É claro que eu penso na família desse garoto, mas não é possível também se pensar que existe uma recuperação? Sim. Porque quando a gente pensa na maioridade penal, é zero recuperação. É um jovem cometer um crime e ele não vai se redimir mesmo, ele vai ser ladrão pro resto da vida. E quando a gente tem uma maioridade penal, não, ele não vai ser preso agora, ele vai só pra FEBEM.
é possível se pensar numa recuperação humana, sabe? Que esse cara pode se redimir. É claro que o sistema carcerário da Fundação Casa é péssimo, sabe? Ele precisa ser totalmente reestruturado. Então tem que haver uma reforma, né? A reforma na FEBEM é um ponto que eu apoio. E o que poderia ter na FEBEM de diferente que vocês acham que pode ter lá para poder ajudar esse jovem a se recuperar? O que eu acho que com a diminuição da maioridade penal, eu acho que tem que fazer o seguinte: diminuir a maioridade penal. Por quê? Porque aí essas crianças, né, teoricamente crianças, vão responder pelos crimes de já adulto. Eu acho que 14 anos já é o mínimo ali, suficiente para distinguir quando a pessoa sabe ou não, né, no meu conceito. Então, a partir dessa idade, Rafael, fazer com que essas pessoas realmente, eu concordo com a Mariane que tem que ter uma reforma desse sistema que hoje é a antiga FEBEM e hoje é a Fundação Casa. Mas também tem que dar um tratamento de choque. Porque é o que eu estou dizendo, tem que dar um tratamento de choque, se não der um tratamento de choque, não vai funcionar. Porque nós somos muito permissivos. E também tem a questão da impunidade. A impunidade nunca é levada a sério. Tem exemplo de cima a baixo, que a gente tem casos de que a impunidade impera, essas crianças são soltas, aí a gente passa a mão na cabeça, não, é criança, dá uma semana, dá 2 semanas, isso acontece. De novo, vai lá e faz. Aí a mídia também fica incrementando, fica incentivando essas crianças repetirem esses atos, é um ciclo vicioso, é uma cadeia, a gente tem que quebrar isso. E para quebrar, no meu ponto de vista, tem que fazer isso. Tem que fazer a questão da diminuição da maioridade penal. Tem que meter a criançada na cadeia. Tem que educá-los, porque se os pais também não educam, aí depois acontece esse Mas tipo de então, coisa. educar não quer dizer enjaular. Você acha que deve ser a Fundação Casa, Mari, para poder ajudar na recuperação desse pessoal? O que deve ter? Eu acho que já começa que assim, eu não concordo com deixar uma pessoa presa. Eu acho que deveria ter um acompanhamento desse jovem. Feito por uma equipe que seria treinada para trabalhar com crianças, tanto psicologicamente quanto a parte pedagógica dessa criança. É um mundo perfeito, isso não existe no Brasil. Isso aí é um mundo Mas não ideal. é possível se pensar nisso, porque se a reforma, se é uma reforma utópica, então vamos pensar numa reforma Mas se é utópica, ela não é real. Então não adianta a gente trabalhar com essas... ela pode chegar, pode ser um caminho. Olha, nós temos que trabalhar com a realidade. Eu acho que a realidade, ela pode ser que a longuíssimo prazo isso que você colocou seja realmente usável, mas hoje nós precisamos de uma gestão que realmente vá lá, tome as atitudes que tem que ser tomadas. Mostre serviço. Mostre serviço. Não tem que diminuir a maioridade penal. A criança tem que aprender a ser adulto, ser consciente, tem que ter uma boa educação, ter uma estrutura familiar, ter alimentação, ter lazer, sabe, ter cultura. Esses são os pontos que devem ser investidos. E não pegar toda essa grana, porque é um dinheiro muito alto. Reduzir a maioridade penal, a gente não está falando só de prender pessoas, mas também de aumentar toda a verba da segurança pública que vai para esses novos presos. Porque quanto um preso gasta no Brasil aquelas, né? Ele gasta muito. E aí, isso é verdade. Diminuir a maioridade penal é aumentar o bolso de quem está muito mais acima, que agora vai ter um novo rebanho de crianças presas. Entendeu? Bom, gente, vocês estão vendo aí 2 pontos, né? A favor, contra. Eu tô aqui no meio termo. Eu tô tentando aqui segurar as pontas dos 2 lados. Mas vamos conhecer uma pessoa que já foi para a Fundação Casa. Mas qual será a opinião dele? Será que ele é a favor da reforma? Ou será que ele é a favor de realmente reduzir a maioridade penal, enfiar todo mundo numa cadeia? Vamos ver o que ele tem a dizer? Bom, meu nome é Rogério, tenho 26 anos e vou contar para vocês como eu entrei na vida do crime. Comecei a usar cigarro, fumar cigarro com 11 anos de idade, por influência da minha mãe, que eu via a minha mãe fumar, realmente no cigarro com apenas 11 anos. Então, como eu já fumava cigarro, eu não tive dificuldade para fumar maconha. Comecei fumando maconha ali, então eu entrei no crime devido meu pai ter abandonado minha mãe desde pequeno, minha mãe com 7 filhos, eu sendo mais velho, então via a dificuldade da minha mãe ali no dia a dia. Então o crime foi a saída que eu encontrei para ter dinheiro fácil. Eu era novo, tinha 12 anos, não tinha como procurar emprego ainda. Então a vida do crime ali, os pequenos furtos de carro, bolsa, celular, foi uma forma fácil de eu conseguir dinheiro. E com 13 anos, devido a esses furtos, eu fui parar na FEBEM. Na FEBEM ali, na primeira passagem, eu entrei com 13 anos, eu
estava quase para fazer 14 anos, não sabia de nada. E para mim foi uma experiência diferente, né? Porque ali eu imaginava a FEBEM como algo que você ia ser cuidado e tal, você ia ter uma oportunidade de se reabilitar, na verdade. Mas apesar de na FEBEM ter os cursos, ter a escola, ter as atividades que te ajudavam a pensar em coisas positivas, também tinha a parte negativa, tinha a parte ali que você, o convívio com os outros menores, você não poderia vacilar no dia a dia, você tinha que ter seu proceder. Então aquilo me fez me tornar mais criminoso ainda. Eu fui para a FEBEM 3 vezes, né? Como eu falei, nessa daí que eu fiquei 8 meses eu saí, eu tinha quase 14 anos quando eu saí. Fiquei 3 meses na rua, fui preso de novo. E quando eu fui preso, eu não aguentei ficar preso, porque eu fiquei preso 3 meses, mas eu fugi. Teve um tumulto na unidade onde eu estava, e ali alguns jovens conseguiram pular o muro, e eu fui um deles. Na minha última passagem, eu entrei com 15 anos e saí com 17, fiquei 1 ano e meio. Fui para cadeira mais 2 vezes. Já faz 9 anos que eu saí da FEBEM. Eu creio que não mudou muita coisa, mas em questão de organização, acho que algumas coisas mudaram. Porque antigamente os menores tinham mais liberdade. Exemplo de fumar na hora que quer, ficar sem camisa no pátio. Hoje em dia está bem restrito ali, está mais rígido, né, o sistema da FEBEM. Então, por um lado eu sou contra, porque a sociedade ela quer tirar o jovem, né, ele não tem a mesma condenação que tem um adulto, isso é verdade. Porque o adulto comete um assalto à mão armada, um menor também comete um assalto à mão armada, e ali tem diferença de condenação, né? O adulto pega 5 anos e o menor pega 1 ano. Ali na FEBEM, por bom comportamento, essas coisas, ele sai da FEBEM por ser primário também. Então, ou seja, são crimes iguais, mas com condenações diferentes. Eu acredito que isso não reabilita ninguém, porque um jovem de 16 anos ele indo para a cadeia, ele vai conviver com homens, né, de 30, 40 anos que tem experiência no crime, e ali não vai ter nenhum incentivo, nenhuma influência de querer sair do crime. Então é bem difícil um jovem com 16 anos chegar numa cadeia e querer se reabilitar. Então, o que pode reabilitar é mais oportunidade de emprego, mais oportunidade, a sociedade dá mais oportunidade para os menores. Por quê? Porque o jovem, ele procura o que é mais fácil. Ele vai procurar ali algo que é fácil para ele ter dinheiro. Não que emprego seja difícil, mas é mais difícil sair para procurar emprego do que para roubar. Então o jovem ele sempre quer o mais fácil. Então se a sociedade dá mais oportunidade de emprego para o jovem, sabe? Você vai procurar um emprego, você tem que passar por tanta entrevista, tanto interrogatório, que as pessoas ali não querem sacrificar, elas querem o lado mais fácil. Então se a sociedade desse mais oportunidade para o jovem, eu creio também que habilitaria o jovem mais fácil. Bom, pessoal, vocês viram o depoimento dele? Bem forte, né? Vamos agora falar com o nosso comentarista de todas as horas, o meu querido, lindo amigo Paulinelli Teixeira. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Rafinha. Então, fala pra gente um pouquinho da maioridade penal sobre a ótica jurídica. Eu não vou falar muito sobre ótica jurídica, porque não é tanto assim, a questão não é só jurídica, né? Mas eu até trouxe um livro para você. Ah, que lindo! Eu peguei na biblioteca da Fapcom, você pode ler, chama É Bom Crer, né? Para estimular a esperança na gente, para a gente poder acreditar nas pessoas, né? Mas o que eu queria dizer, Rafaela, que as pessoas falam assim, vamos reduzir a maioridade penal, porque o rapaz, faltando 1 semana para completar, 18 matou. Pronto, reduz para 16. Se ele matar com 16 anos, com 15 anos, faltando 3 dias para 16, aí vai vir sempre essa discussão de reduzir a maioridade. E eu acho, Rafaela, que não é acabando com o particular que você elimina o universal. Muito ampla, é de violência, né? A gente vê nas cidades, você não tem sossego, tem que ter polícia, segurança, as pessoas nos carros blindados, os vidros fechados. E não são só os adolescentes que fazem essa situação de insegurança, né? Eles também são vítimas da violência. Então, falar assim, vamos acabar com os meninos, que agora, a partir de 16 anos, tudo na cadeia, né? Desce o cacete, não sei o quê. Tudo bem, mas isso não vai resolver o problema da violência, que é muito maior. Por exemplo, agora se fala do tráfico de droga. Deixa todo mundo usar. Tudo bem,
quem quer usa, mas isso também não resolve o problema do tráfico. Então as pessoas têm essa impressão de pegar, acabar com o particular para resolver um problema universal, que isso é de fato uma utopia sem realidade. Como você falar assim, tem muito pobre em São Paulo, muito mendigo, o que nós vamos fazer? Acabar com os mendigos e acabou com a pobreza? Não, a pobreza são problemas estruturais, de falta de emprego e outras coisas, né? Agora, você, jornalista, Rafael, Sim. você deveria ter vergonha na cara. Por quê? Porque vocês inventaram um negócio que se chama Agenda Setting, vocês ficam requentando notícia, e tudo começou da maioridade penal, por quê? Na Bolívia, um rapaz morreu no estádio e supõe-se, né, que corintianos que têm uma fama, né, foram aqueles que fizeram. E aí o que arrumaram aqui? Arrumaram um menino de 17 anos, falaram, vamos colocar o que é de menor, porque o de menor não pode ser imputado nada. Então, aí entrou nisso daí, é um de menor, não pode ser extraditado, isso para tentar abrandar a situação dos que foram presos lá. Aí, nisso daí veio depois daquele caso do estudante da Casper Libero e tantas coisas, né? Então, é uma requentação de notícia que nem vende jornal, porque jornal não está vendendo mais, né? O pessoal não é que vende anúncio em rádio, mas fica essa coisa que não se resolve o problema, fica só discutindo em cima de questões. Sabe quando você para pensar a coisa, fica pensando doidice e expandindo isso? Acho que é um pouco assim. O que tu acha? É uma questão que tem diversos lados, né? É uma questão muito complexa, muitos lados, como se fosse um quadradinho de 8. Pessoal, a gente aqui, você tá vendo como é que é o nosso programa, né? Mas pensa direitinho no que a gente falou, tem muitos lados realmente, é um quadradinho de 8 pra gente analisar. Mas a gente, como cidadão, também pode fazer a nossa parte, não é mesmo? Vendo o que a gente tem consumido da mídia, em quem a gente tem votado. Coloca aí nos comentários, aí embaixo, você pode comentar o que você achou do nosso programa e sugestão do que a gente pode debater num outro programa Lado Avesso. Acesse também o nosso Twitter, @LadoAvesso, e a nossa página no Facebook, Programa Lado Avesso. Gente, a gente te espera no nosso próximo programa, hein? Um beijo. Beijo, Paulinelli. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.